Olá, eu sou a Letícia, tenho 32 anos, moro em São Paulo, sou casada com o Arthur, o amor da minha vida, tenho um filhinho chamado Bernardo de 4 anos e a Sofia que mora no céu. Eu decidi compartilhar um pouquinho do meu testemunho, né? Não é fácil quando nós precisamos resgatar as dores, né? As tempestades. Então eu falo que se esse vídeo tocar alguém, né, que seja uma pessoa e que leve essa bondade de Deus, já está ótimo. A vida ela tem um jeito difícil de nos ensinar sobre fé, e é nos momentos difíceis que eu aprendi ainda mais a confiar nele, a confiar no propósito, a confiar que ele conhece os planos que tem para nós e a confiar que ele conhece o nosso coração e ele sabe para onde ele deseja nos levar. Quando eu era criança, eu e meus irmãos presenciávamos a minha mãe sofrer violência doméstica, até que a minha mãe decidiu sair de casa e meu pai não aceitou muito bem, né, essa separação após pelo menos uns 20 anos e passamos ali, né, por casas de parentes, passamos por casas de amigos da minha mãe, pessoas que nos ajudaram com doações, porque saímos apenas com a roupa do corpo, nos ajudaram de todas as formas. E a minha mãe, ela trabalhava à noite no hospital, ela era técnica de enfermagem, e um dia ela saiu para trabalhar e ela foi assassinada pelo meu pai. A necessidade me ensinou a confiar e a falta me ensinou a depender de Deus. A falta de um amor paterno, aquele amor ele precisava ser regado de alguma outra forma, ele precisava ser plantado, ele precisava florescer dentro de mim de uma outra forma. Eu nunca imaginei ter uma família, eu nunca imaginei me casar, ter filhos, mas Deus colocou no meu coração que Ele mudaria tudo e que Ele faria tudo novo, que Ele me daria esperança, que Ele me daria vida, que Ele me daria amor, que Ele me traria paz e que Ele me transformaria também. Não foi fácil, né? Foi uma turbulência, né? A nossa vida virou de ponta cabeça, mas Deus nos mostrou que Ele estava cuidando de tudo, que Ele estava nos protegendo, que Ele estava demonstrando o seu amor, mesmo que naquele momento nós não percebíamos. Porque eu acabei colocando Deus nesse papel de pai, mas eu não tinha me entregado totalmente, né? Não tinha me entregue por completo. Eu ainda sentia aquele vazio dentro de mim. Eu sempre me senti espiritual, né? Porque orava a palavra, louvava, mas foi em meio à dor que eu senti realmente essa intimidade com Deus, que eu senti essa transformação. E eu falo que a gente nunca imagina, né, que a transformação ela vai vir por meio da dor. E Deus nos trouxe sustento através da vida da minha avó, que foi uma mulher forte, que criou os 3 netos com todo o amor que ela tinha para dar, com todo o cuidado. E Deus ele não nos fala ele não fala que nós não vamos passar por tempestades, mas Ele fala que Ele vai nos dar força no meio da tempestade, que Ele vai nos amar, que Ele vai nos proteger, que Ele vai cuidar e que Ele vai nos fortalecer de uma forma que talvez nós não seríamos fortalecidas em outras ocasiões. Os anos se passaram, construí a minha família, algo que jamais imaginei ter diante das circunstâncias, né, que nós passamos. Casei com o homem da minha vida e decidimos tentar engravidar. Foram alguns meses de espera, alguns meses de angústia, alguns meses de incertezas
se daria certo, se poderíamos engravidar ou não. Mas Deus estava cuidando de tudo novamente. E depois de 9 meses, engravidei do Bernardo, a nossa bênção, a nossa alegria, a nossa força diária. E Deus nos mostrou mais uma vez que Ele é muito bom. Em Provérbios 3, de 5 a 6, fala que para confiarmos em Deus de todo o coração e para buscarmos a vontade dEle em tudo que fizermos, Deus, Ele nunca se atrasa. Ele tem tempo certo para tudo, para todos os momentos. Ele quer trabalhar em nós e através de nós nesse período de espera. E aí, quando o Bernardo tinha 3 anos, decidimos mais uma vez engravidar. Era nosso sonho ter ali pelo menos 2 filhos. E demorou novamente, foi 1 ano de espera. E nós estávamos menos ansiosos, porque nós tínhamos ali a correria do dia a dia, né? Nós tínhamos ali o Bernardo, né, para cuidar, precisávamos estar ali com ele. E quando veio positivo, né, depois de 1 ano, foi uma alegria, nosso coração transbordou de amor, né? Nós transbordamos de alegria. E é engraçado que eu descobri em julho, né, que estava grávida da Sofia. Eu descobri que estava grávida, mas desde dezembro mais ou menos, né, o Bernardo já vinha falando que tinha um bebê na minha barriga. Então ele beijava minha barriga, falava que tinha um bebê na minha barriga, e aí descobrimos, né, depois de uns 6 meses que estava grávida. E aí quando nós descobrimos que era uma menininha, ficamos super felizes, né, porque teríamos ali um casal. E foi uma bênção, assim, foi, assim, nos sentimos amados de verdade por Deus. A gestação, ela estava indo bem, eu estava com diabetes gestacional controlada, mas na semana que eu iria completar 25 semanas, eu não estava legal, né? Numa segunda-feira eu estava tendo contrações e estava com cólica. O médico pediu para tomar um remédio e, se não melhorasse, para ir até o hospital. Na terça-feira ainda fui para a empresa presencial, recebi um chá de bebê lindo e me senti muito amada. Tenho certeza que a Sofia também, né, sentiu esse amor. E na quarta-feira eu voltei a sentir as cólicas, voltei a sentir as contrações e falei pro Arthur, né, para nós irmos até o hospital. E aí eles viram que eu estava com uma infecção urinária, comecei o tratamento, né, com antibiótico. Na quinta-feira eu fiquei bem, né, até fui para a empresa novamente. E na sexta-feira de manhã eu tive um ecocardiograma fetal, às 7 horas da manhã. Quando eu cheguei, né, no ecocardiograma, o médico falou que não estava dando para fazer o exame, porque a Sofia estava numa posição muito ruim, mas que estava tudo bem. E quando eu acordei, eu já tinha falado pro Arthur que eu queria ir no hospital novamente, porque eu acordei e vi que tinha um sangramento. Quando eu fazia xixi, né, eu percebia. E falei, deve ser por conta da infecção urinária, né? Fui pro hospital, relatei sobre o sangramento, né? Quando tem sangramento, eles acabam atuando um pouco mais rápido. A médica pediu um ecocardiograma fetal novamente e pediu alguns exames. E ali naquele ecocardiograma fetal, né, eu tinha feito um já às 7 horas da manhã e mais ou menos às 9h30, 10 horas eu estava fazendo outro. Ela identificou que eu estava com descolamento de placenta em 80% e um hematoma entre o útero e a placenta. Foi um baque muito grande para nós, né, porque na quarta-feira eu tinha feito um ultrassom, na sexta-feira de manhã tinha feito um eco. E eu tinha que ser internada, né, correndo o risco ali de ter um parto prematuro. Fiquei ali na sala de repouso, esperando eles liberarem um quarto, né, um apartamento, para que eu pudesse ser internada e eles investigarem ali as causas.
e ficar em repouso também. Mas quando foi umas 3 horas da tarde, eu tive um sangramento muito intenso. A médica, um amor de pessoa, né, ela veio tentar escutar o coraçãozinho da Sofia e ela não encontrava. E ela falou que eu precisava ir para cesárea de urgência. Nesse meio tempo, o sangramento ele estava muito intenso. O meu marido ele entraria comigo na cesárea, mas quando chegou no centro cirúrgico eles verificaram que não seria possível ele entrar, né? Porque o sangramento estava tão grande, eles não sabiam como que eles iriam atuar ali e talvez até precisaria retirar o meu útero. E recebendo aquela bomba de informação foi muito difícil. Eu não conseguia orar a Deus, eu só conseguia pedir para que Jesus estivesse ali. E chorando, eu sabia que ele escutava as minhas lágrimas, né? E a médica disse que eu teria que tomar anestesia geral, que talvez eu teria que tirar o útero, ela não sabia dizer ainda, porque ela não sabia como que se encontrava. Perguntou se eu queria ver a minha filha, mesmo sem vida. E eu só orava a Deus naquele momento para que ele não me levasse. Eu sabia já que ela não estava mais junto de nós, mas eu pedi a Deus para que ele não me levasse, porque o Bernardo precisava da mãe dele. Porque eu sei como é doloroso crescer sem uma mãe. E no momento em que minha filha partiu, eu poderia ter me perdido em meio à dor, eu poderia ter me perdido nos questionamentos do porquê, né? Porque Deus fez isso, porque comigo, mas Deus me trouxe uma paz que foge de todo entendimento, foge do meu entendimento, uma paz que as pessoas não entendem, mas é uma paz que só vem dele. Ele, durante esses anos, ele veio me preparando para isso. Ele veio me preparando para ser forte. E eu sabia que toda a minha história não seria por um acaso, não seria em vão. A minha vida é viver para Deus. Ele me dá forças. E eu comecei a perguntar para Deus o pra quê. Pra quê de tudo isso? Eu sabia que não adiantava mais, eu não conseguiria fazer mais nada com o que aconteceu. Mas eu sei que eu poderia fazer algo, né, para ter uma nova história. Eu sei que eu posso mudar, transformar vidas através do nosso testemunho. A Sofia, ela veio com propósito, ela não veio por um acaso. E não é à toa que o nome dela, Sofia, significa sabedoria. Porque antes de mais nada, ela trouxe sabedoria para minha casa. Ela trouxe sabedoria para minha vida. E eu sei que o propósito dela era para que nós tivéssemos mais intimidade com Deus. E eu falo que eu orei tanto a Deus para que Ele me restaurasse, me transformasse. E era o que eu mais pedia antes de tudo isso acontecer. E esse foi o jeitinho, né, que Ele encontrou de me levar para mais perto dele. Não que eu estivesse distante, né, mas foi o jeitinho que Ele encontrou de me levar para próximo dele, para cumprir o propósito dele, para criar essa intimidade com Ele. E eu falo que eu estou em paz, porque eu sei que a Sofia, ela está num lugar bom. E agora eu estou passando por uma licença maternidade, e para mim foi muito difícil aceitar essa licença maternidade, porque eu fiquei, poxa, tô passando por uma licença maternidade, mas eu não tenho a minha filha. E Deus colocou no meu coração, você não está numa licença maternidade. Esse é um tempo que eu te dei para você ter intimidade comigo. Então, eu acho que é muito importante nós estarmos abertos
né? Estarmos disponíveis para ouvir Deus, para ouvir o que Ele deseja para nós, porque muitas vezes em meio à dor nós nos fechamos, nós nos impossibilitamos de ouvir a Deus. E Ele quer te conhecer mais, Ele quer que você conheça Ele mais, Ele quer te levar a lugares que nem você imagina, né? Ele deseja transformar o seu coração, transformar a sua casa, transformar a sua família, transformar as pessoas próximas a você. E nessa jornada eu aprendi algo muito importante, que mesmo que o caminho seja de lágrimas, mesmo que a espera seja longa, mesmo que a perda nos corte a alma, Ele permanece. E nós precisamos permitir que Ele permaneça. Nós temos o hábito, né, de questionarmos a Deus quando passamos por alguma tribulação. Nós temos a mania de achar que Deus quer nos ver no deserto, mas precisamos abrir a nossa mente e entender que Deus, Ele deseja trabalhar em nós através do deserto. Ele quer te restaurar, Ele quer te transformar através da tempestade. Ele não quer o seu mal, Ele tem um amor de pai. Nós precisamos reconhecer essa paternidade dele. E foi isso que me deu sustento, né? Me fez levantar todas as manhãs, saber que Deus me ama, que Ele me deu um filho maravilhoso, um marido maravilhoso, que precisam, né, do meu amor também. E eu quero dizer que se tem alguém que esteja passando por alguma tempestade, independente de qual for, não se esqueça que Deus está com você. Ele permanece em todos os momentos. Permita que Ele permaneça dentro do seu coração. Chame Ele para perto, chame Ele para ter intimidade com você. E ao orar, pedindo restauração, transformação, não pense que Ele vai fazer isso de uma forma que você espera. Ele vai fazer isso da forma que Ele achar conveniente, né? Ele vai fazer isso de uma forma que Ele entenda que você vai cumprir o propósito dEle, né? Porque é tudo para a honra e glória dEle. Nada é para nós, né? Nada é sobre a minha história, sobre a sua história. É sobre o que você vai fazer com ela. É sobre em quem você vai chegar o seu testemunho, né? E o que você vai fazer na vida dessa pessoa. Porque o seu testemunho pode ser a transformação que alguém precisa, né? Às vezes uma palavra que a pessoa precisa ouvir é a transformação, é a cura. Quando você leva o seu testemunho, eu estou levando meu testemunho, inclusive, para que eu seja curada em primeiro lugar e para que outras vidas sejam curadas também com o nosso testemunho. Porque Deus, Ele não falha, Ele não falha, Ele não faz nada por um acaso, Ele não faz nada sem propósito. E quando nós passamos por alguma tempestade, nós temos a impressão, né, que Deus, Ele está em silêncio. E às vezes Ele está em silêncio, porque Ele quer trabalhar em nós. Ele deseja que você pare, que você escute, que você ore. Ele deseja que você busque em primeiro lugar, que você ame Ele em primeiro lugar. A espera dói, mas Deus não se esqueceu de você. A dor machuca, mas Deus não esqueceu de você. O deserto parece solitário, mas Deus não esqueceu de você. Ele te carrega no colo. Então, não se esqueça que Deus está sempre com você. Quando passamos por desafios, a tendência é irmos para as coisas erradas. É irmos buscar no mundo coisas que não convêm a Deus. É buscar em pessoas, é buscar coisas que não agradam a Deus. Porque nós tentamos nos confortar de várias outras formas. Nós tentamos tapar aquela dor, né? Nós tentamos calar o nosso choro, nós não nos permitimos viver cada fase e nós precisamos aprender a ressignificar,
Precisamos aprender a viver o luto, a perda que seja. Precisamos aprender e a entregar a Deus. E o que me faz seguir firme é saber que a minha história ainda não acabou. Ela foi apenas um trecho, um capítulo do livro. E a sua também não acabou aqui, né? Deus tem muito mais para sua vida. Seja forte, tenha coragem, sinta-se amada por Deus e por todos que estão ao seu redor. Isso me faz seguir, não sem saudade, não sem lágrimas, mas sabendo que a minha história está sendo escrita pelo melhor autor. E a sua também. Confie, tenha fé e saiba que Deus tem um propósito muito grande para sua vida. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, entregamos de verdade, nós precisamos permitir que Ele faça o que Ele achar necessário, porque Ele conduz a nossa vida com amor, com entendimento, com sabedoria. Ele conduz a sua vida de uma forma que talvez você não entenda, que talvez as pessoas não entendam, mas quando conhecemos a Deus de verdade, nós sabemos do que Ele é capaz e de onde Ele é capaz de nos levar. E eu sempre falo que se uma pessoa for tocada com o meu testemunho, já está ótimo, porque a nossa dor ela pode ser grande, mas ela é muito maior sem Deus. E eu quero que as pessoas sintam esse amor que só Ele traz, que só Ele dá, essa paz que só Ele coloca em nosso coração, que talvez você não entenda, essa paz que provém do amor dEle. Ele sofreu também, Ele deu o único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, e precisamos ser gratos, precisamos nos entregar por completo também. Não adianta querer nos entregarmos apenas nas coisas boas, né? Precisamos estar disponíveis para que Ele nos use, para que Ele nos confronte, para que Ele use o nosso testemunho para alcançar outras vidas. Porque talvez a minha história possa não alcançar alguma vida, mas a sua pode alcançar. E esse é o intuito, que o seu testemunho seja levado. Você precisa falar, você precisa levar o seu testemunho. Não deixe que a vergonha domine você, que o medo domine você. E quando eu era criança, eu pensava, ir na igreja para quê? Né? E hoje eu percebo que todos nós precisamos ser curados em algo. Nós precisamos estar em comunhão com outras pessoas que passaram por histórias parecidas, que passaram por dores e que conseguiram enfrentá-las, ou que às vezes não conseguiram enfrentá-las, mas que precisam estar junto de outras pessoas para que elas sintam esse amor. Então, hoje eu falo que nós precisamos louvar a Deus a todo momento, precisamos estar com Ele, precisamos estar na presença do Espírito Santo, para que Ele conforte nosso coração em todos os momentos. Precisamos estar em comunhão com os irmãos. E a fé, ela nos faz crer em algo que nós não vemos, mas aprendemos a confiar. Nós sabemos que a nossa vida, que a nossa história é conduzida por Deus, que Ele sabe aonde Ele deseja nos levar. E imagino que deve ser difícil para as pessoas ver alguém que perdeu, né, uma filha, ou alguém que talvez tenha perdido um pai, uma mãe, um parente próximo, um amigo. Ver essa pessoa bem, né? As pessoas esperam nos ver derramadas em choro. Não que não há dias ruins, né? Eu tenho os meus dias ruins também, mas as pessoas precisam entender que Deus nos traz paz, que Ele nos traz conforto, que Ele é nossa fonte de alegria. E quando nós conhecemos a Tua Palavra, nós sabemos que Ele está no controle de tudo. E eu falo que nós somos egoístas ao ponto de muitas vezes termos alguém próximo doente e nós queremos aquela pessoa a qualquer custo. Nós pedimos a Deus para que não leve aquela pessoa, mas nós precisamos entender que não é apenas sobre nós, sobre a falta que nós vamos ter, né? É sobre a paz
que a pessoa tem, e precisamos ter um entendimento disso. E hoje eu quero deixar essa mensagem para você, que tudo tem um propósito. Nem sempre você vai ter todas as respostas, e a dor ela não é o fim, ela é apenas o começo de algo novo, porque é a vida após a dor. E Deus ele jamais faz algo para te castigar, Ele te ama com todo o amor de Pai, Ele quer te ver bem, Ele quer te transformar, Ele quer te restaurar, Ele deseja apenas que você esteja disponível para Ele, que você crie intimidade, que você sinta o amor dEle e que você consiga levar o amor dEle para outras pessoas. Somente Deus é a nossa força e Ele nos renova a cada manhã. E busque apoio, fale sobre o assunto, não deixe que o medo, as frustrações, as incertezas dominem você. Leve tudo para Deus, pode ter certeza que Ele vai cuidar do seu coração, da sua mente. E a fé ela não nos impede de sentir dor, até porque na Bíblia fala que no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Então é importante nós sabermos que com Deus nós passaremos também por tribulações, mas passaremos essas tribulações em paz, passaremos sabendo que Ele nos carrega no colo nos momentos que precisar, que Ele nos ama apesar de tudo, de qualquer dor, e Ele deseja ouvir você, Ele deseja saber o quanto você o ama, independente de qualquer coisa, porque é fácil nós amarmos quando tudo está bem, né? Ele quer saber se você ama Ele em meio à tempestade, em meio às tribulações, se você confia nele realmente. E Ele quer te conduzir do deserto ao monte da restauração. É isso, então compartilhe o seu testemunho, seja espelho de Jesus, sinta a presença do Espírito Santo, leve o amor, leve a paz, leve a bondade e cuidado que Deus teve com você, leve e transborde tudo que tem de bom dele em você. E eu gosto de compartilhar bastante lá no meu Instagram também, né, um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do meu testemunho. Então, se você quiser, pode me seguir lá, é @LeticiaCBessa, e compartilhe também, né, esse vídeo com a sua família, com os seus amigos, né, e vamos levar sobre a bondade de Deus para todas as pessoas. Um beijo.